Existe um momento na vida em que algo muda dentro de nós. Um instante silencioso, quase invisível, em que a mente desperta para uma verdade que sempre esteve ali, esperando ser reconhecida. Esse momento não acontece por acaso. Ele surge quando o coração está pronto para compreender que toda grande transformação começa primeiro dentro da mente. Antes que qualquer riqueza se manifeste no mundo exterior, ela nasce no invisível. Antes que qualquer vitória se materialize, ela é construída em silêncio no campo dos pensamentos, das crenças e da fé. Nada do que existe fora de você pode se tornar realidade, sem antes existir dentro de você. A mente é o solo onde todas as sementes do destino são plantadas. Se esse solo estiver contaminado por medo, dúvida, insegurança e escassez, os frutos inevitavelmente serão limitados. Mas se esse solo for preparado com fé, clareza, propósito e persistência, os frutos serão abundantes, duradouros e extraordinários. A palavra de Deus nos ensina uma verdade poderosa. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Isso significa que você não vive aquilo que deseja, você vive aquilo que acredita. Sua realidade atual é um reflexo fiel dos pensamentos que você vem cultivando ao longo dos anos. Não se trata de sorte, não se trata de acaso, não se trata de destino imutável. Trata-se de mentalidade. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida estudando as mentes mais prósperas do mundo. Ele descobriu que todas tinham algo em comum, uma forma muito específica de pensar. Mas antes mesmo dessas descobertas serem registradas em livros, a Bíblia já revelava esse princípio espiritual. Deus sempre deixou claro que a prosperidade começa dentro do homem, não fora dele. O maior erro da maioria das pessoas é acreditar que a riqueza está fora, em circunstâncias externas, em oportunidades distantes, em fatores que parecem fora de alcance. Mas a verdade é simples e profunda. Tudo que você busca fora precisa primeiro nascer dentro. A mente que cria riqueza é uma mente treinada. Ela não reage às circunstâncias, ela as transforma. Ela não se curva diante das dificuldades, ela as interpreta como degraus rumo ao crescimento. Ela não aceita o medo como destino, mas como um sinal de que está prestes a atravessar um novo nível. Existe um poder invisível atuando constantemente sobre seus pensamentos. Esse poder pode elevar você ou limitar você. Ele pode abrir portas ou fechá-las. Ele pode impulsionar você para frente ou mantê-lo preso ao mesmo lugar durante anos. Esse poder se chama crença. Tudo aquilo que você acredita de forma profunda se transforma em comportamento. Todo comportamento repetido se transforma em hábito. Todo hábito consolidado constrói um destino. E é por isso que mudar a mente é mudar a vida. Quando você começa a compreender isso, algo se acende dentro de você. Uma nova consciência surge. Você passa a perceber que não é vítima das circunstâncias, mas autor da própria história. Perguntar por que isso acontece comigo. E começa a declarar o que posso aprender com isso. A mente que cria riqueza entende que cada desafio carrega uma semente de crescimento. Cada dificuldade contém uma lição oculta. Cada obstáculo esconde uma oportunidade. Nada acontece por acaso. Tudo coopera para moldar o caráter, fortalecer a fé e expandir a consciência. Deus nunca prometeu a ausência de dificuldades, mas garantiu sua presença em todas elas. Ele não disse que o caminho seria fácil, mas assegurou que seria possível. Ele não prometeu atalhos, mas garantiu direção. É por isso que a fé se torna o alicerce da mente próspera. A fé não é apenas acreditar que algo vai dar certo. Fé é agir como se já estivesse dando certo, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer essa certeza. Fé é caminhar quando não se vê o caminho. Fé é avançar quando o medo tenta paralisar. Os grandes vencedores não são aqueles que nunca sentiram medo. São aqueles que decidiram seguir em frente apesar dele. Eles compreenderam que o medo é apenas um sinal de crescimento. Sempre que você ultrapassa uma barreira interna, sua mente se expande. E quando sua mente se expande, sua realidade inevitavelmente acompanha essa expansão. A mente que cria riqueza não se contenta com o mínimo. Ela busca a excelência. Ela sabe que Deus é um Deus de abundância, não de escassez.
Ela entende que prosperar não é pecado, desde que essa prosperidade esteja alinhada ao propósito, ao serviço e ao amor. A verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro. Ela está na paz, na clareza, na liberdade, na capacidade de escolher, na possibilidade de ajudar, na chance de transformar vidas. O dinheiro é apenas uma ferramenta. A mente é a fonte e Deus é o princípio. Quando você alinha sua mente com princípios espirituais, sua vida começa a fluir de maneira diferente. As oportunidades surgem, as conexões se ampliam, as ideias florescem, as portas se abrem. Não porque você está forçando, mas porque você está vibrando em uma frequência superior. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregar não significa cruzar os braços. Significa alinhar seus pensamentos, suas ações e suas decisões à vontade divina. Significa trabalhar com fé, agir com propósito e persistir com esperança. A persistência é uma das maiores marcas da mente que cria riqueza. Quem persiste vence. Não porque seja mais inteligente, mais talentoso ou mais sortudo, mas porque se recusa a desistir. O fracasso só existe quando alguém decide parar. Enquanto você continua, você ainda está em processo de vitória. Toda grande conquista nasce de uma decisão firme. Uma decisão silenciosa, íntima, poderosa, de que você não vai mais aceitar viver abaixo do seu potencial, de que você não vai mais negociar seus sonhos, de que você não vai mais permitir que o medo dite o rumo da sua história. A mente que cria riqueza aprende a dominar seus pensamentos. Ela entende que não pode controlar todas as circunstâncias, mas pode controlar sua reação a elas. Ela substitui a reclamação pela gratidão, a dúvida pela fé, o medo pela coragem. Quando você passa a agradecer antes mesmo de ver o resultado, algo extraordinário acontece. Seu coração se abre para receber. Sua mente se alinha com a abundância. Sua alma entra em sintonia com o fluxo divino. Deus não age no desespero. Ele age na confiança. Ele não se manifesta no medo. Ele se revela na fé. Toda vez que você escolhe confiar, mesmo sem entender, você ativa forças invisíveis que começam a trabalhar a seu favor. Existe uma inteligência superior organizando caminhos, conectando pessoas, abrindo portas e reposicionando circunstâncias. Mas essa inteligência só atua plenamente quando encontra uma mente disponível, aberta, disciplinada e perseverante. O grande segredo não está em desejar riqueza, mas em se tornar uma pessoa capaz de administrá-la. O caráter vem antes da conquista. A maturidade precede a abundância. A sabedoria sustenta a prosperidade. Por isso, Deus muitas vezes atrasa aquilo que pedimos, não por negação, mas por preparação. Ele molda nossa mente, fortalece nossa fé, lapida nosso caráter, até que estejamos prontos para sustentar aquilo que desejamos receber. A mente que cria riqueza não se compara, ela se desenvolve. Ela não inveja, ela aprende. Ela não se diminui, ela cresce. Ela não se limita, ela expande. Quando você começa a enxergar o mundo a partir dessa nova consciência, sua vida muda. Você passa a perceber oportunidades onde antes via problemas. Você passa a enxergar caminhos onde antes via bloqueios. Você passa a sentir esperança onde antes havia medo. E esse é apenas o começo. Dentro de você existe um potencial ilimitado, esperando permissão para se manifestar. Existe uma força criadora, uma inteligência divina, uma capacidade extraordinária que foi depositada em sua mente desde o momento da sua criação. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. Você não nasceu para viver com medo. Você nasceu para caminhar em fé. Você não nasceu para aceitar migalhas. Você nasceu para viver abundância. A mente que cria riqueza entende isso. Ela desperta. Ela se posiciona. Ela avança. E a partir desse instante nada mais será como antes. Existe um momento na vida em que a dúvida precisa dar lugar à decisão. Um instante em que o coração se levanta, a mente se alinha e o espírito assume o comando. Esse é o ponto exato onde os destinos são transformados. Porque enquanto alguém permanece indeciso, o mundo permanece o mesmo. Mas quando uma decisão firme é tomada, tudo começa a se mover.
A decisão é o primeiro grande passo rumo à riqueza verdadeira. Não apenas riqueza financeira, mas riqueza de propósito, de clareza, de direção e de paz. Uma mente indecisa vive prisioneira da incerteza. Uma mente decidida abre caminhos onde antes existiam apenas obstáculos. A fé nasce quando a decisão é tomada. Fé não é apenas acreditar que algo vai acontecer. Fé é decidir que, independentemente das circunstâncias, você seguirá em frente. Fé é a convicção inabalável de que Deus já está trabalhando, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. A Bíblia declara: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a fé é o idioma do céu. É por meio dela que acessamos promessas, abrimos portas e ativamos milagres. Toda grande conquista espiritual, emocional e material começa com um passo de fé. Napoleon Hill ensinava que uma decisão definitiva elimina a maioria dos fracassos. Pessoas que hesitam, que duvidam constantemente, que vivem presas ao medo de errar, acabam se tornando reféns da própria insegurança. Elas sonham, mas não agem. Planejam, mas não executam. Desejam, mas não persistem. A mente que cria riqueza entende que errar faz parte do processo. Ela não teme o fracasso, porque sabe que cada erro carrega uma lição poderosa. Ela compreende que o verdadeiro fracasso não está em tentar e cair, mas em desistir e permanecer no mesmo lugar. Toda vez que você decide avançar, mesmo sem ter todas as respostas, algo extraordinário acontece. Você entra em movimento. E quando você entra em movimento, forças invisíveis começam a se alinhar a seu favor. Deus honra decisões corajosas. Ele sustenta aqueles que caminham com fé. Ele fortalece os que escolhem não desistir. A palavra diz: o justo viverá pela fé. Não diz que viverá pela lógica, pelas circunstâncias ou pelas opiniões alheias. Diz que viverá pela fé. A mente que cria riqueza aprende a ouvir mais a voz interior do que o barulho externo. Ela entende que nem todos compreenderão seus sonhos, nem todos apoiarão seus projetos, nem todos acreditarão em sua visão, mas ela segue mesmo assim. Grandes realizações sempre começam pequenas. Toda grande árvore já foi uma semente invisível. Toda grande construção começou com um único tijolo. Toda grande mudança nasce de uma decisão silenciosa. Existe um propósito único reservado para você. Algo que só você pode realizar da maneira que foi chamado para fazer. Mas esse propósito só se revela plenamente quando você escolhe se mover em sua direção. Deus não revela o caminho inteiro. Ele ilumina apenas o próximo passo. Isso exige confiança. Isso exige entrega. Isso exige dependência. E é exatamente aí que a fé se fortalece. A mente que cria riqueza entende que propósito e prosperidade caminham juntos. Quando você alinha seus dons, talentos e habilidades com um propósito maior, o sucesso deixa de ser uma busca externa e passa a ser uma consequência natural. A prosperidade verdadeira nasce do serviço. Quanto mais valor você entrega, mais valor você recebe. Quanto mais vidas você impacta, mais portas se abrem. Quanto mais você contribui, mais você cresce. Jesus ensinou um princípio profundo quando disse: quem quiser ser grande, sirva. Isso inverte completamente a lógica do mundo. Enquanto muitos buscam riqueza apenas para acumular, a mente próspera busca prosperidade para compartilhar, edificar e transformar. Existe uma lei espiritual poderosa em ação, a lei da semeadura. Tudo o que você planta, você colhe. Pensamentos geram atitudes. Atitudes geram hábitos. Hábitos geram destinos. Da mesma forma, palavras geram emoções. Emoções geram comportamentos. Comportamentos moldam resultados. Por isso, a mente que cria riqueza vigia aquilo que pensa, aquilo que fala e aquilo que alimenta. Ela sabe que suas palavras têm poder. Elas podem construir ou destruir, levantar ou derrubar, curar ou ferir. A Bíblia declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que suas palavras são sementes. Se você planta palavras de medo, colherá limitações. Se planta palavras de fé, colherá crescimento. Se planta palavras de esperança, colherá vitória. A decisão de prosperar precisa ser acompanhada da decisão de mudar o padrão mental. Não basta desejar uma vida diferente.
É preciso pensar diferente. É preciso falar diferente. É preciso agir diferente. Mudar dói. Crescer incomoda. Evoluir exige esforço. Mas permanecer estagnado custa muito mais caro. A dor do crescimento é temporária. A dor do arrependimento é eterna. A mente que cria riqueza escolhe crescer, mesmo quando isso exige sair da zona de conforto. Ela entende que conforto demais gera estagnação. Desafio gera expansão. Movimento gera transformação. Deus nunca chamou ninguém para viver uma vida pequena. Ele sempre chamou pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele chamou Abraão para sair da sua terra. Chamou Moisés para enfrentar o faraó. Chamou Davi para enfrentar gigantes. Chamou Esther para mudar o destino de uma nação. E hoje, ele chama você para assumir sua posição, para despertar sua mente, para alinhar sua fé, para decidir definitivamente que não viverá mais uma vida mediana. A mente que cria riqueza aprende a confiar nos processos. Nem tudo acontece no tempo que desejamos, mas tudo acontece no tempo certo. O atraso não é negação. Muitas vezes é preparação. Enquanto você acha que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está organizando detalhes invisíveis. Enquanto você sente que não há progresso, Ele está fortalecendo sua estrutura interna. O crescimento verdadeiro acontece primeiro por dentro. Quando sua mente amadurece, sua vida floresce. Quando sua fé se fortalece, seus caminhos se abrem. A decisão definitiva transforma pessoas comuns em líderes extraordinários. Ela transforma sonhos em planos, planos em ações, ações em resultados. Se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Existe uma mensagem sendo plantada em seu coração. Existe uma semente sendo liberada em sua mente. Existe um chamado silencioso convidando você a ir além. Permita-se crescer. Permita-se sonhar. Permita-se acreditar novamente. Permita-se tentar outra vez. Permita-se avançar. Porque aquele que confia no Senhor jamais será confundido. E esse é apenas mais um degrau na sua jornada. Todo grande milagre começa com um desejo ardente. Não um simples querer, não uma vontade passageira, mas um desejo tão intenso que ocupa seus pensamentos, move suas emoções e direciona suas ações. Um desejo que pulsa no coração como um chamado inadiável. O desejo ardente é a força que transforma o invisível em visível. Ele é o combustível que alimenta a fé, sustenta a persistência e fortalece a disciplina. Sem desejo, não existe conquista. Sem desejo, não há movimento. Sem desejo, os sonhos permanecem apenas no campo da imaginação. A mente que cria riqueza aprende a desejar com intensidade. Ela entende que o desejo não é carência, mas direção. Quando você deseja algo profundamente, você passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas limitações. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não significa que Deus atende caprichos, mas que Ele alinha seus desejos ao propósito dele. Quando seu coração se conecta ao céu, seus desejos passam a refletir o plano divino para a sua vida. O desejo ardente gera foco, e onde há foco, há poder. A mente dispersa desperdiça energia. A mente focada canaliza força. Quando você concentra sua atenção em um objetivo claro, sua mente subconsciente começa a trabalhar incansavelmente para encontrar caminhos, soluções e estratégias. A visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas para fortalecer esse desejo. Quando você visualiza com detalhes aquilo que deseja conquistar, sua mente começa a aceitar aquela realidade como possível, e aquilo que a mente aceita, o corpo executa. Visualizar é criar imagens internas tão reais que seu cérebro não consegue distinguir se aquilo já aconteceu ou se ainda está em processo. É por isso que atletas de alta performance usam a visualização. Eles treinam mentalmente antes mesmo de competir fisicamente. A mente que cria riqueza vê antes de ter. Ela enxerga o resultado antes da conquista. Ela vive emocionalmente aquilo que ainda está sendo construído. Deus frequentemente trabalha dessa forma. Ele mostra a promessa antes de entregar o cumprimento. Ele revela o destino antes de permitir a jornada. Ele apresenta a visão antes de liberar os recursos.
Foi assim com Abraão, quando Deus o levou para fora da tenda e disse: Olha para o céu e conta as estrelas. Abraão ainda não tinha filhos, mas Deus o fez visualizar aquilo que estava por vir. A visão antecedeu a manifestação. A visualização gera esperança. A esperança sustenta a fé. A fé libera milagres. Quando você aprende a visualizar seus sonhos, você começa a reprogramar sua mente. Você quebra padrões de escassez, destrói crenças limitantes e constrói uma nova identidade. A mente que cria riqueza deixa de se enxergar como vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como autora da própria história. Ela entende que, embora não possa controlar tudo o que acontece, pode controlar como reage a tudo o que acontece. E isso muda completamente o jogo. O desejo ardente gera disciplina. Quando algo é realmente importante para você, você encontra tempo, você encontra energia, você encontra coragem. As pessoas que alcançam grandes resultados não são necessariamente mais inteligentes. Elas simplesmente são mais comprometidas. Elas decidem que vão até o fim, custe o que custar. A Bíblia afirma: tudo é possível ao que crê, mas crer não é apenas esperar. Crer é agir como se já estivesse acontecendo. Quando você age em alinhamento com seus sonhos, o universo começa a cooperar. Pessoas certas surgem. Ideias aparecem. Portas se abrem. Caminhos se revelam. O desejo ardente também protege contra a desistência. Ele mantém você de pé nos dias difíceis. Ele sustenta sua esperança quando tudo parece incerto. Ele lembra você do motivo pelo qual começou. A mente que cria riqueza não foge das dificuldades. Ela as encara como parte do processo. Ela entende que cada desafio é um treinamento. Cada obstáculo é uma lição. Cada queda é uma preparação para um salto maior. O ouro só se torna puro quando passa pelo fogo. Da mesma forma, sua mente só se torna forte quando atravessa desafios. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma dores em degraus, lágrimas em sementes, lutas em testemunhos. Se hoje você enfrenta dificuldades, não desanime. Talvez você esteja sendo preparado para um nível que ainda não consegue imaginar. Visualize sua vitória. Veja-se superando. Veja-se prosperando. Veja-se crescendo. Veja-se vencendo. Permita-se sonhar grande. Sonhos pequenos não exigem fé. Sonhos grandes exigem dependência total de Deus. E quando você depende de Deus, você descobre que não há limites para aquilo que pode ser realizado. O desejo ardente também gera clareza. Ele elimina distrações. Ele silencia vozes externas. Ele direciona suas escolhas. A mente que cria riqueza aprende a dizer não para aquilo que afasta do propósito e sim para aquilo que aproxima do destino. Ela entende que cada escolha molda seu futuro. O tempo é um presente valioso demais para ser desperdiçado. Com aquilo que não constrói, cada dia é uma nova oportunidade para avançar. Cada manhã é um convite para recomeçar. Cada respiração é uma chance de alinhar sua vida ao propósito maior. Deus plantou dentro de você um potencial ilimitado. Mas esse potencial só floresce quando regado com fé, ação e perseverança. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para prosperar. Você não nasceu para viver na escassez. Você nasceu para viver na abundância. Você não nasceu para andar em círculos. Você nasceu para avançar em direção ao seu destino. A mente que cria riqueza escolhe acreditar mesmo quando tudo parece impossível. Ela escolhe confiar mesmo quando o caminho parece incerto. Ela escolhe continuar mesmo quando o cansaço tenta dominar. Porque ela sabe que existe algo maior aguardando do outro lado da persistência. Existe uma promessa esperando por você. Existe uma colheita sendo preparada. Existe uma nova fase se aproximando. Não desista agora. Você chegou longe demais para parar. Seu desejo ardente é a ponte entre quem você é hoje e quem você foi chamado para ser. Atravesse essa ponte. Tudo aquilo que você acredita, você cria. Sua realidade exterior é apenas o reflexo do mundo que existe dentro de você. Se sua mente está cheia de limites, sua vida refletirá limites. Se sua mente está cheia de fé, sua vida refletirá possibilidades. A mente que cria riqueza entende que o maior campo de batalha não está fora, mas dentro.
É na mente que nascem os medos, as inseguranças, as dúvidas e as desistências. Mas é também na mente que nascem a fé, a coragem, a visão e a determinação. Por isso, o primeiro grande passo para transformar sua vida é reprogramar seus pensamentos. Desde cedo, muitos de nós fomos ensinados a acreditar que prosperidade é para poucos e que sucesso é para pessoas especiais, que dinheiro é difícil, que sonhar grande é perigoso, que tentar é arriscado demais. Essas ideias se instalaram silenciosamente em nosso subconsciente e passaram a governar nossas decisões. Criaram bloqueios invisíveis que nos impedem de avançar. Mas hoje você pode decidir romper com esses padrões. A Bíblia declara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a transformação começa dentro. Quando sua mente muda, sua vida muda. Reprogramar a mente é substituir pensamentos negativos por pensamentos construtivos. É trocar crenças limitantes por verdades libertadoras. É trocar o medo pela fé. A mente que cria riqueza aprende a vigiar seus pensamentos. Ela entende que cada pensamento é uma semente. Pensamentos repetidos se tornam hábitos. Hábitos formam caráter. Caráter molda o destino. Se você planta medo, colhe estagnação. Se planta fé, colhe crescimento. Se planta disciplina, colhe progresso. Se planta persistência, colhe vitória. Muitos vivem presos em ciclos de fracasso porque repetem diariamente as mesmas ideias destrutivas. Eu não consigo e não é para mim. É difícil demais. Não sou capaz. Mas quando você substitui essas frases por declarações de poder, sua mente começa a se alinhar com um novo padrão. Comece a dizer: eu sou capaz. Eu posso aprender. Eu posso crescer. Eu posso prosperar. Eu posso vencer. Pode parecer simples, mas essa prática muda profundamente sua estrutura mental. Deus não criou você para viver dominado pelo medo. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Quando você entende isso, passa a agir com mais ousadia. A mente que cria riqueza não se define pelos erros do passado. Ela aprende com eles, mas não vive presa a eles. Ela entende que cada erro é um professor, não uma sentença. Seu passado não tem poder sobre seu futuro, a menos que você permita. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer com aquilo que aconteceu. Cada dor pode se tornar um degrau. Cada queda pode se tornar um impulso. Cada fracasso pode se tornar uma semente de sucesso. A reprogramação mental exige repetição. Assim como pensamentos negativos foram instalados com repetição, pensamentos positivos também precisam ser reforçados diariamente. Crie o hábito de alimentar sua mente com palavras que edificam. Leia textos inspiradores. Ouça mensagens que elevam. Medite em versículos bíblicos. Cerque-se de conteúdos que fortaleçam sua fé. O que você consome mentalmente determina quem você se torna. Se você se alimenta de medo, viverá com medo. Se alimenta de fé, viverá com fé. A mente que cria riqueza aprende a filtrar informações. Ela não absorve tudo o que escuta. Ela seleciona cuidadosamente aquilo que permite entrar, porque entende que sua mente é um jardim. Se você não escolhe o que plantar, ervas daninhas crescem sozinhas. Arranque as ervas daninhas do medo, da dúvida, da culpa, da inferioridade e plante sementes de coragem, esperança, gratidão e determinação. A gratidão é uma das ferramentas mais poderosas da reprogramação mental. Quando você aprende a agradecer, muda seu foco da escassez para a abundância. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque quem vive em gratidão desenvolve um coração satisfeito. E um coração satisfeito atrai mais motivos para agradecer. A mente que cria riqueza escolhe enxergar oportunidades onde outros veem problemas. Ela escolhe enxergar aprendizado onde outros veem derrota. Ela entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as dificuldades estão trabalhando a seu favor, mesmo quando você ainda não percebe. Quando você muda seu padrão mental, começa a atrair pessoas diferentes, situações diferentes e oportunidades diferentes. Você passa a vibrar em outra frequência. A mente que cria riqueza também desenvolve o hábito da afirmação positiva. Não como auto-engano, mas como alinhamento.
Quando você declara aquilo que deseja ser, você orienta sua mente para trabalhar em favor desse objetivo. Declare diariamente: eu tenho uma mente próspera. Eu tenho disciplina. Eu sou persistente. Eu sou criativo. Eu sou guiado por Deus. Essas declarações fortalecem sua identidade e constroem uma nova visão de si mesmo. Você não é pequeno. Você é projeto de Deus. Você não é limitado. Você é capacitado pelo céu. Você não é comum. Você é portador de um propósito. Quando essa verdade se instala em sua mente, sua postura muda, suas decisões mudam, suas atitudes mudam. E quando suas atitudes mudam, sua realidade começa a se transformar. A reprogramação mental não acontece de um dia para o outro, mas acontece todos os dias, passo a passo, pensamento a pensamento. Não desista se no começo parecer difícil. Cada repetição está criando novas conexões neurais em seu cérebro. Você está literalmente se tornando uma nova pessoa. E essa nova pessoa está preparada para viver uma nova história. Uma história de crescimento, prosperidade, realização e fé. Se esta mensagem fez sentido para você, não deixe que ela termine apenas aqui. Ideias se tornam poder quando são colocadas em movimento. Este canal nasceu com um propósito claro: despertar mentes, fortalecer pensamentos e ajudar pessoas comuns a acessarem um nível mais elevado de consciência, prosperidade e realização. Quando você se inscreve no canal, você não está apenas clicando em um botão. Você está assumindo um compromisso consigo mesmo. Um compromisso com o crescimento, com a disciplina mental, com o hábito de alimentar a mente com ideias que constroem e não que limitam. Ao deixar o seu like, você envia uma mensagem clara ao YouTube de que esse conteúdo merece ser compartilhado com mais pessoas. E quando o algoritmo entende isso, mais mentes são alcançadas, mais ideias são despertadas, mais vidas são impactadas. Ativar o sininho é garantir que você não perca nenhuma mensagem construída para fortalecer sua mentalidade. Cada vídeo aqui é pensado para ser um passo a mais na sua jornada de evolução pessoal e prosperidade. E eu quero te convidar a algo ainda mais importante. Escreva nos comentários qual ideia mais tocou você neste vídeo. Quando você escreve, você fixa o aprendizado. Quando você expressa, você transforma pensamento em ação. Este canal cresce quando você cresce. E juntos, criamos uma corrente de mentes despertas, focadas e alinhadas com um propósito maior. Lembre-se, tudo começa na mente. E a mente certa, no momento certo, transforma ideias em riqueza.